Olá, igreja, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez com a missão de compartilhar um texto das Escrituras para meditarmos e assim sermos edificados. E o texto que Deus colocou no meu coração está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 11, e diz assim as Escrituras: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando graças. E esse era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Esse texto que é relatado no Evangelho de Lucas acontece por acaso. Esse grande milagre que o Senhor faz na vida desses homens, desses 10 leprosos, acontece por passagem. Jesus Cristo estava indo para Jerusalém e passa por Samaria. E quando ele passa por aquele lugar, 10 homens leprosos param Jesus de longe, né? Eles param de longe porque a lei não permitia que um homem leproso tivesse contato com as demais pessoas. Eles viviam isolados, por isso até estavam os 10 juntos. Eles só podiam ter contato com pessoas que tinham a mesma doença que eles. Não poderiam ter contato com amigos, com familiares, com pessoas do meio social que gostavam ou que tinham interesse. A única pessoa que eles poderiam ter contato eram pessoas que tinham o mesmo problema que eles, ou seja, leprosos. E eu parava para pensar nesse tempo que nós temos vivido, né, de pandemia, onde estamos de certa forma isolados, alguns até cercados dentro da sua casa, e as únicas pessoas que nós temos tido contato são os nossos familiares. E eu me perguntava ontem à noite, será que Deus não permitiu que isso acontecesse, que nós viéssemos a ficar dentro das nossas casas, a gente não tivesse mais contato com outras pessoas, pelo menos nesse período? Será porque não estávamos doentes ou estamos doentes? Esses leprosos, eles só tinham contato com os outros leprosos. Hoje nós estamos tendo contato com a nossa esposa, com filho, com filha, com um parente que mora junto de nós. E até pelo fato de ser pastor, algumas pessoas têm me procurado, né? E não vou ser hipócrita, irmãos, falar que isso só acontece na casa e na vida dos outros. Temos vivido isso sim, né? Todos nós, e particularmente eu também vivo, a dificuldade que nós temos de conviver com pessoas próximas a nós. Pessoas que, né, eram casadas, pais que tinham filhos e filhos, né, que proclamavam amar os pais, e quando veio a pandemia, quando veio o isolamento, as pessoas demonstraram a sua doença, demonstraram o problema que tem no casamento, demonstraram o problema que tem com os filhos, a incapacidade, né, de se cultuar a Deus dentro de casa. Muitas pessoas
dependentes, né, dos pastores, dos púlpitos, das mensagens de domingo à noite. E isso, de certa forma, queridos, eu tenho pensado, isso revelou uma grande doença, uma grande lepra que existia no nosso meio. E os leprosos, eles eram para ficar isolados, porque a lei assim mandava. Quero eu entender, meu querido, que Deus ele tem permitido que nós estivéssemos passando ou estejamos passando por esse momento de isolamento. Primeiro, para que Deus venha nos mostrar que nós não somos ou não estamos tão sãos como pensávamos que estávamos. A gente se achava saudável, a gente se achava capacitado, a gente se achava que a nossa família, que a nossa casa, que o nosso lar, o nosso matrimônio era o melhor de todos. Bastou o Senhor nos colocar isolados para mostrar que nós estávamos doentes, que nós não conseguíamos ter mais diálogo. E eu me pergunto, né? Hoje estamos isolados de pessoas que gostamos, pessoas que tínhamos contato antes, e eu me perguntei se Deus permitir hoje que a internet acabe, né? Hoje temos assistido as mensagens, né, via internet, temos cultuado a Deus por intermédio da internet, e glória a Deus por isso. Mas se o Senhor também interromper a internet, hoje as pessoas estão dentro de casa e uma família com 4, 5 pessoas e cada um fica com o seu celular, não se tem um diálogo. Estão dentro de casas, mas ainda a cabeça não está dentro de casa. Estão dentro do lar, mas a sua doença não permite que haja essa interação. Eu tenho pensado muito sobre isso nesses dias, irmãos, e há quem diga, né, que isso tudo é do diabo, que o diabo mandou essa praga, esse problema no mundo. Eu entendo, irmãos, que Deus permitiu tudo isso que nós estamos vivendo hoje para nos mostrar algumas coisas, e Deus quer nos ensinar. E assim como esses leprosos que estavam isolados, Deus, de certa forma, nesse tempo eu entendo que nos isolou, porque estamos doentes. Deus precisa curar a igreja, Deus precisa curar os pastores, Deus precisa nos curar, Deus precisa nos sarar para que novamente a gente saia da nossa casa, mas agora não mais doentes, mas são. Esses leprosos, então, eles clamam a Jesus de longe e dizem: Mestre, Jesus, tem misericórdia de nós, e eles falam em alta voz. Jesus Cristo, então, dá uma ordem a eles: vão até o sacerdote e vocês ficarão limpos. O engraçado é que Jesus não cura esses leprosos naquele momento. Jesus tinha poder para isso. Jesus Cristo poderia simplesmente falar: vocês estão limpos, e naquele exato momento eles terem ficado completamente sarados. Mas Jesus Cristo manda eles irem até o sacerdote, primeiramente porque os sacerdotes eram aqueles que davam o diagnóstico para um enfermo, principalmente para um leproso, se ele estava são ou não. O que eu aprendo nessa parte, irmãos, é que nem toda cura acontece no momento do pedido, da oração. Nem toda cura, nem toda libertação acontece num dobrar de joelhos momentâneo. Senhor, me cura, me ajuda, em nome de Jesus, amém, e o meu problema está resolvido. Esses leprosos, eles foram curados enquanto eles iam. Enquanto eles obedeciam à ordem de Jesus, eles foram curados. Essa cura aconteceu por um intermédio de um processo. Essa cura aconteceu pelo intermédio da obediência. Enquanto eles obedeciam,
eles foram curados. Enquanto eles iam no caminho até Jerusalém para encontrar o sacerdote, eles foram curados. Talvez você está enfermo, você está com um grande problema, você está vivendo uma situação onde as tuas forças estão se acabando, você está desesperado e aparentemente na sua pele você vê lepra, e você chegou diante de um pastor, você talvez até chegou dentro do teu quarto e você dobrou os teus joelhos e disse: Jesus, me cura. E você orou uma vez e isso não aconteceu, você orou duas vezes e isso não aconteceu. Você pediu a oração do pastor, o pastor orou. Quem cura não é o pastor e muito menos você que está orando. A cura vem por intermédio de Jesus Cristo. Mas mesmo você pedindo, mesmo você clamando, você olha para a sua pele e nada está diferente. Eu aprendo que nós precisamos, algo que nós precisamos aprender, que muitas curas que o Senhor vai liberar sobre a igreja, sobre nós, ela se dá pelo processo e por intermédio da obediência. Nós precisamos percorrer algum caminho obedecendo o Senhor, tomando a palavra dele como verdade. Enquanto nós caminhamos, nós vamos ser curados. A Bíblia diz que esses 10 homens eles foram curados. E um, se deparando com a sua cura, ele volta até Jesus Cristo. Ele volta até Jesus para agradecer. Quando Jesus Cristo se depara com esse homem que era samaritano, a Bíblia diz que este era samaritano. Jesus fala assim: e os outros 9? Por que não voltaram para agradecer? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão esse estrangeiro. Quero eu entender, irmãos, que os outros 9 eram judeus. Você sabe muito bem que judeus e samaritanos não se davam. Eles não se suportavam, eles não conviviam, eles não comiam junto, eles não se cumprimentavam. E diz esse texto, diz as Escrituras, que esses 10 leprosos, eles estavam juntos enquanto estavam doentes. Sabe o que uniu eles, irmãos? Sabe o que partiu, o que aniquilou a diferença entre judeu e samaritano? Sabe o que fez eles unirem forças, eles se compadecer um do outro enquanto estavam juntos? A doença, o problema, a dor, a angústia. Foi isso que uniu esses dois tipos de gente, os samaritanos e os judeus. E a pergunta que eu me faço e deixo para você meditar, meu irmão: será que Deus não tem permitido algumas doenças, angústias, problemas para que a gente venha eliminar as diferenças entre nós? Será que se o Senhor tivesse respondido a nossa oração lá atrás, será que se esse problema não tivesse acontecido, será que se essa lepra não tivesse vindo sobre a nossa vida, será que nós seríamos tão amáveis, tão compassivos? Será que nós iríamos nos importar com as pessoas da forma que nos importamos hoje? Talvez o Senhor tenha permitido que a gente atravesse alguns problemas para nos unir. Talvez o Senhor permita que você passe por algumas dores, e você já tenha passado por algumas dores que você jamais imaginou passar, para unir você a outro. Quantos irmãos ajudam outros, quantos irmãos edificam outros, quantos irmãos se tornam mais humanos depois de um problema, depois de uma lepra. Antes você não convivia, você era intolerante, você era impaciente, você não aceitava crítica. Aí depois que você passou por isso, você começa a ser mais manso, mais humilde, mais tolerante. Você começa a conviver com um samaritano. Na sua cabeça você jamais imaginou que conviveria com um samaritano.
Mas depois de passar por isso, você começa a conviver. Esse texto, irmãos, me traz algo muito tremendo, e eu fui muito edificado ontem à noite quando meditava sobre essa passagem. No verso 18, Jesus Cristo disse: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Jesus Cristo, ele estava em Samaria. Diz o início do texto, quando nós lemos, que Jesus Cristo estava indo para Jerusalém, mas ele passa por Samaria e ele é abordado por 10 leprosos. A ordem de Jesus Cristo, ela se dá em Samaria. Jesus Cristo então manda esses leprosos, vão até o sacerdote, se apresentem a ele. Se apresentem até o sacerdote e vocês serão limpos. A distância entre Samaria e Jerusalém, eu fui procurar no mapa ontem aqui, são exatamente 157 quilômetros. Esses leprosos, eles não pegaram um ônibus aí para ir até Jerusalém se apresentar aos sacerdotes. Eles não pegaram um carro, eles não foram de moto, eles foram a pé. Eles percorreram 157 quilômetros até a apresentação ao sacerdote. Quando chegaram lá, estavam limpos e foram curados. Quando aquele homem que era samaritano, ele se depara com a sua cura, quando ele enxerga que a sua pele estava limpa, que o diagnóstico do sacerdote havia declarado o seguinte: você está limpo, pode conviver agora com a sua família, pode voltar para o seu círculo social, pode voltar para os teus amigos, pode voltar para as pessoas que você ama, pode trabalhar, segue a tua vida, você está curado, você conseguiu aquilo que você queria. Esse samaritano, ele poderia muito bem, assim como os 9 judeus, seguir a vida dele. Já consegui aquilo que eu esperava, já consegui a minha bênção, paguei um preço alto porque andei de Samaria até Jerusalém, mesmo enfermo, mas o Senhor me curou. Amém, glórias a Deus por isso. Esse samaritano, ele podia lá de Jerusalém dizer: Deus, obrigado, obrigado por essa bênção, obrigado porque agora eu estou curado, eu posso seguir minha vida. E ele seguia a vida dele de lá, irmãos. Ele poderia seguir a vida dele assim como os outros, mas não. Diz as Escrituras que esse homem volta. É isso que diz o texto. Jesus diz: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Esse samaritano, ele percorre 157 quilômetros até Jerusalém. Depois ele volta novamente 157 quilômetros, somente para ter contato com Jesus. O voltar, irmãos, não implica simplesmente num obrigado. Implica que esse samaritano, ele deixou pessoas. Ele deixou talvez o que ele tinha para fazer, porque ele tinha muitas coisas a fazer. Ele deixou, talvez de certa forma, eu não sei se ele tinha família, ele deixou a família dele em segundo plano. Depois eu vejo a minha família, depois eu vejo meus amigos, depois eu vou trabalhar. Primeiro eu preciso voltar e ter contato com Jesus. Eu preciso olhar nos olhos dele. Eu preciso abraçar aquele homem. Foi desgastante eu ir até Jerusalém para receber a minha cura. Mas se for desgastante, da mesma forma eu volto para ter contato com aquele. Sabe, meu querido, existem muitas pessoas que se desgastam para receber a cura da lepra. Existem alguns irmãos que durante anos padecem problemas, padecem em situações que angustiam o seu coração. E pela busca incessante,
eles até de certa forma recebem a cura do Senhor. O Senhor liberta eles, o Senhor abençoa eles. E depois que eles recebem a bênção, depois que eles recebem aquilo que eles esperam, eles dizem um obrigado lá de Jerusalém, mas não voltam até Jesus Cristo. Mas não voltam mais, não percorrem mais o caminho até chegar a Jesus. Talvez você, meu irmão, diante das bênçãos que o Senhor tem concedido ao teu coração, você antes pagava o preço, você buscava o Senhor, você ia dentro nas madrugadas, você jejuava, você orava, você estava na igreja, mas depois que o Senhor te curou da lepra, depois que o Senhor te entregou aquilo que você esperava, você não é capaz de voltar para ter contato com Jesus novamente. Esse samaritano, tudo o que ele queria era ter contato com o Senhor. Ele não precisava mais da cura, porque agora ele já tinha cura. Tudo que ele queria, tudo que ele esperava, ele já tinha conseguido. Meu querido, Deus entregou Jesus Cristo na cruz por nós. Os nossos pecados foram perdoados. E se não fosse pouco isso, Jesus ele tem nos abençoado todos os dias. Nós temos o que comer, nós temos o que vestir, nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa família, nós temos a nossa saúde. Mas depois que alguns recebem aquilo que esperam da parte do Senhor, não são capazes de voltar. Acham que um simples obrigado, acham que uma simples postagem no Instagram, obrigado Jesus, acham que uma mensagem de WhatsApp, compartilhando com algumas pessoas a bênção que o Senhor fez, é capaz de tocar no coração do Mestre. A Bíblia diz que esse samaritano, ele não foi simplesmente curado da lepra, ele recebeu a salvação. Esse homem lhe foi salvo, enquanto os outros judeus não foram. Sabe que eu aprendo, querido, que grande parte das pessoas hoje está atrás da cura da lepra somente. Grande parte das pessoas hoje só querem receber. Se apresentem ao sacerdote, só querem receber essa ordem, vão até o sacerdote que vocês vão ter a cura. Mas depois que recebem, não são capazes de voltar. Depois que recebem, não são capazes de orar da mesma forma que oravam antes. Depois de serem abençoados pelo Senhor, não são capazes de manter a mesma vida de devoção, de intimidade com Deus. Depois que recebem algo da parte de Deus, agora estão muito preocupados em desfrutar daquilo que Deus deu. Agora eu tenho saúde. Eu não estou mais leproso, agora eu preciso seguir a minha vida. Sabe, querido, talvez eu possa até ser criticado, por isso que eu vou falar. Talvez até algumas pessoas possam me interpretar mal, mas que o Senhor nunca nos dê a cura da lepra. Nunca nos dê a cura da lepra. Se o nosso coração for tomado por uma busca de um Jesus que simplesmente faz as nossas vontades, que permaneçamos leprosos o resto das nossas vidas, mas dependentes de Deus, que venhamos permanecer leprosos enquanto nós vivemos nessa terra, mas permaneçamos com contato com os samaritanos, que venhamos permanecer com as nossas necessidades, enquanto o Senhor achar necessário. Que o nosso coração não seja corrompido de tal forma que a única coisa que a gente queira é a cura. Meu querido, essa é uma mensagem de clareza, essa é uma mensagem de reflexão. Se você está atrás de algo da parte de Deus, certamente Deus é poderoso para fazer. Se você está interessado em algo que somente Deus pode te dar, busque. Mas faça uma oração sincera diante do Senhor. Ore como o salmista: Senhor, sonda e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se isso que eu estou pedindo vai trazer glórias ao teu nome. Faça uma oração sincera, irmãos. E fala assim para Deus: eu já fiz isso muitas e muitas vezes. Por favor, Deus, não me abençoa. Deus, não me dá, Senhor, aquilo que o meu coração deseja. Se isso vai trazer
distância entre mim e ti. Eu prefiro sofrer mais aos teus pés do que sorrir longe de ti. Quero compartilhar esse texto com a amada igreja. Que você descanse no Senhor e dependa dele. Esse é o desejo do meu coração. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.